Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado, na nossa entrevista semanal, que sempre traz aqui um expoente da doutrina espírita, um orador, um escritor, um dirigente. E hoje temos a grata satisfação e alegria de estar aqui com um querido escritor, conferencista e dirigente também, o César Perry de Carvalho. O César foi presidente, é um ex-presidente da USE, São Paulo, um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e também com vários livros escritos, né? Um conferencista reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E o querido César Perry de Carvalho vai nos conceder uma entrevista em comum acordo, onde vamos questionar o querido César sobre questões sérias da atualidade do nosso movimento espírita. Convido vocês, nesse início da nossa conversa, a fazermos juntos uma prece inicial e pedimos a Jesus que a nossa entrevista, reunião decorra um clima de harmonia, de equilíbrio, que possa a espiritualidade amiga intuir a esse entrevistador para fazer as perguntas de forma correta e possamos nos enriquecer com a fala, as respostas e a experiência do querido César Perry de Carvalho, que vai aqui nos ajudar a compreender mais um pouco do nosso querido movimento espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista, reunião da noite de hoje. Meu amigo, seu César Perry de Carvalho, boa noite. Uma alegria imensa. Como é que o senhor está aí em São Paulo, a terra da garoa? Tudo bem, seu César? Boa noite, Bruno. É uma alegria muito grande, né? Nos colocarmos à disposição para esse diálogo com você. E realmente, São Paulo, nessa época, não é bem a terra da garoa. Tem chovido mesmo, né? E até bastante, o que é bom, né? Então, nós estamos à disposição aí para esse diálogo sobre o movimento espírita. Vamos lá, não é? Como foi ser presidente da Federação Espírita Brasileira, no seu sentimento? Olha, Bruno, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu nem imaginava chegar à presidência da Federação Espírita Brasileira. Eu atuei desde a minha adolescência no movimento espírita de Araçatuba, interior de São Paulo, onde também fiz a minha carreira acadêmica e depois, em função dela e de atividades profissionais, eu me mudei para São Paulo, capital, onde acabei sendo, em seguida, eleito presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e por 3 mandatos. Imaginava que, completando esse mandato da presidência da USE e também chegando à aposentadoria junto à Universidade a Estadual Paulista, a Unesp, que eu teria algumas atividades, né, na própria capital. De repente surgiu um convite para um trabalho profissional em Brasília e nós nos mudamos rapidamente no início de 2001. E 2 meses depois, nosso amigo de São Paulo, do Movimento Espírita Paulista, Nestor João Mazzotti, foi eleito presidente da FEB. E, em função disso, nós, estando em Brasília, passamos a assessorá-lo em alguns momentos, algumas atividades, e depois fui eleito diretor, depois vice-presidente, e acabei substituindo o Nestor. Agora, não imaginávamos, porque nós estávamos como recém-eleito vice-presidente quando o Nestor foi acometido de uma moléstia, precisou se afastar,
e nos indicou para assumir no lugar dele, inclusive fez contato com os demais vice-presidentes e nos indicou, e assumimos interinamente e depois fomos eleitos presidente. Então, foi uma tarefa com uma nuance bastante distinta. De um lado, a oportunidade de dar continuidade às ideias que nós tínhamos de união, de unificação e de divulgação espírita que adquirimos na experiência do movimento espírita paulista. E a outra é enfrentar aí umas situações novas na Federação Espírita Brasileira. Então, eu diria que, de qualquer forma, foi um momento de grande aprendizagem, de muitos testes, e que hoje nós sabemos, em função desses encargos que nós tivemos ao longo da vida, voltar e valorizar a base do movimento espírita, que são as instituições, os centros espíritas. Bom, meu amigo, veja bem, o Nestor Mazotti, quando adoece, não é, seu César Perry, o senhor vai ficar de forma interina de 2012 a 2013, não é? Sim, foram 10 meses como presidente interino, mas, segundo o estatuto, com total poder no uso da presidência, né, com as atribuições da presidência, mesmo porque Nestor estava hospitalizado num estado grave na cidade de São Paulo, né, completamente afastado. Bom, aí de 2013 a 2015, aí o senhor assume o seu mandato, né? Mas a minha pergunta, César Perry, veja bem, que inclusive um homem que eu tenho com o nome de uma coragem imensa, né? Fez um trabalho até a nível internacional impecável, né? O Nestor Mazotti, né? Mas me diga uma coisa, a gente sabe que de todos os presidentes da Federação Espírita Brasileira, apenas 2 não eram rustenguistas, não é? O Nestor Mazotti e o César Perry de Carvalho, não é? Aí a minha pergunta, César Perry, porque a gente aqui de longe, todo mundo esperava que o querido César Perry de Carvalho fosse reeleito no novo mandato, não é? Continuasse à frente dos destinos da FEB. Aí a pergunta que lhe faço, com essa peculiaridade, tanto o seu antecessor, o Mazotti, e o senhor, por não serem rustenguistas, houve uma interferência do sistema da Federação Espírita Brasileira para a sua não continuidade à frente dos destinos da FEB? Você fez realmente aí uma informação correta. Apenas o Nestor e nós fomos presidentes da FEB sem sermos rustenguistas, porque nós dois somos oriundos do movimento espírita paulista, né? Onde atuamos desde a época de Mocidade Espírita, Centro Espírita, órgãos de unificação e a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Evidentemente que ocorreram sim dificuldades. Nestor chegou a fazer, inclusive, uma negociação com diretores, vários associados, né? Eu digo associado porque o Conselho Superior da FEB é constituído por sócios, pessoas físicas, né? Não são institucionais. Então, é o Conselho Superior quem toma as decisões. Então, ele marcou uma Assembleia Geral no segundo semestre do ano 2003, foi na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, com o objetivo de tirar aquela cláusula do Estatuto da FEB, né? E que preconizava uma base, um estudo nas obras de Rustem. Acontece que, quando estava sendo aberta a Assembleia, e nós estávamos presentes, né, lá no Rio de Janeiro, quando chegou o oficial de justiça com uma liminar concedida por um juiz, suspendendo a Assembleia, alegando que era uma ação movida pelo Luciano dos Anjos, né, que foi diretor e assessor da FEB no passado,
suspendendo a reunião, porque isso seria uma cláusula pétrea do Estatuto. Esse processo, aliás, entrou com 3 processos, né? Inclusive um deles contra o próprio Nestor Mazotti. Eles tramitaram, eu diria, por mais de 10 anos, né? Porque tem os recursos, aqueles vários momentos, mais de uma instância, e nós só soubemos, no final da nossa gestão como presidente efetivo, que o processo estava terminado, porque já tinha chegado, inclusive, no momento das custas. E como o Luciano havia desencarnado, e ele que havia entrado com o processo, as custas seria por parte dele o herdeiro. Mas quando nós soubemos disso, já estávamos no final da nossa gestão como presidente efetivo e já havia um movimento, né, no sentido de que eu não fosse reeleito. E, sem dúvida nenhuma, o fato de não ser rustenguista, nós muitas vezes nos sentimos arguido e vigiado dentro da própria FEB, né? Porque lá mantinha uma reunião de estudo e divulgação das obras de Rustem. Mas nós conseguimos evitar um confronto naquela oportunidade. Evidentemente que se nós tivéssemos sido mantidos como presidente da FEB, e à vista do resultado favorável daquela ação judicial, nós iríamos dar o encaminhamento, a providência para continuar aquela Assembleia interrompida, o que não foi possível. E isso só aconteceu no ano passado, depois de muita insistência de várias lideranças, inclusive uma apresentação nossa, né, na comemoração dos 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que foi feito em São Paulo, a comemoração em outubro do ano de 2018, e nós fizemos referência a isso. A partir daí é que houve aí uma certa aceleração. Em agosto do ano passado é que esse artigo foi tirado do Estatuto da FEB numa Assembleia Geral, onde nós estivemos presentes também. Então, foi, sem dúvida nenhuma, um dos fatores, não apenas esse. Um dos maiores fatores tem a ver com o entendimento sobre o papel, a composição e os objetivos do Conselho Federativo Nacional. Porque nós trazíamos a experiência da USE, que é uma instituição bastante aberta, bastante democrática, né? E isso, sim, é que gerou uma série de desentendimentos. Essa entrevista, o César Perry, né? Você fazendo essa colocação, ela é tão importante. Eu pedi a você para falar isso de forma rápida, é quase uma má educação minha, não é? As pessoas colocam muito a questão do Pacto Áureo. Alguns já aventam que não foi uma coisa positiva para o movimento espírita, o Pacto Áureo, desde lá, Leopoldo Machado, né? O Herculano Pires sempre bateu muito de frente com a FEB, não é? Até nesse aspecto que você se referiu, organizacional, né? De não contemplar de forma democrática. E essa parte que eu faço, né? Como é que o ex-presidente da FEB, César Perry, hoje se abstraindo, né, na distância do tempo e não mais como presidente, observa essas críticas que foram feitas ao longo do tempo ao Pacto Áureo, as críticas do Herculano sobre a FEB ser instituição autoritária. Isso tem algum proceder, César Perry? Sim, tem sim alguma razão de ser. E nós tratamos desse assunto num livro que nós escrevemos e lançamos em meados do ano de 2018, que se chama União dos Espíritas, Para Onde Vamos, editado pela editora M. E nesse livro nós fazemos uma análise histórica do movimento espírita brasileiro e detalhadamente um exame, uma análise de cada um dos artigos do Pacto Áureo. Então, a conclusão que nós chegamos é que o Pacto Áureo, assinado então em 1949, ele foi o possível para aquele momento.
mas ele estava, de certa forma, não atendendo os clamores de um congresso que foi feito um ano antes, em 1948, em São Paulo, que foi o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, do qual Herculano Pires foi um dos ativos participantes. Então, quando foi assinado repentinamente, sem preparo, sem reflexão, sem estudo, de um dia para o outro, no Rio de Janeiro, na sede da FEB, o Pacto Áureo, no retorno, é lógico que Herculano Pires e alguns outros dirigentes da USE, eles não concordaram com tudo aquilo, mas havia a expectativa e a perspectiva de uma readequação, de uma remodelação num prazo curto de tempo. Isso nunca aconteceu. Então, de um lado, é um fato positivo, porque ele previu a criação, e de fato aconteceu em janeiro de 1950, do Conselho Federativo Nacional da FEB, que não existia, e com representantes de federativas, que não existia isso. E em seguida houve a Caravana da Fraternidade, do qual Leopoldo Machado, que você citou, foi um dos líderes. E houve o participante aí também da Federação Espírita Pernambucana, a partir de um certo momento da viagem. Então, o que eu gostaria de dizer é que aquilo foi o acerto, o acordo possível no momento, mas ele teria que ser readequado porque ele não atende mais a realidade do movimento espírita nacional. Perfeito. Muito obrigado pelo senhor se deter nisso, né? Pessoal, aqueles que inocentemente dizem, não, esse negócio do rustenguismo não teve influência. Vejam bem, não foi a influência, somente essa influência, mas que a saída do César também ainda teve esse componente há pouco tempo atrás, já. Na história foi ontem. Tá? Agora, meu querido César Perry, veja bem, o pessoal fala muito, hoje a gente sabe que não é, inclusive pelas cartas de Canuto, revela que ele criticava o Lemarie, mas o Chico Xavier foi taxado em nosso movimento espírita por uma certa inteligência, né? Uma certa intelectualidade, como religiosista, que impediu o desenvolvimento do espiritismo filosófico no Brasil, porque uma grande expositora acadêmica, não é? Fez uma crítica num programa de rede nacional, uma crítica muito desrespeitosa, infeliz ao Chico Xavier, dizendo que ele era um responsável pelo espiritismo enveredar aqui por essa área da religião, não é? E essa acadêmica, ela se diz admiradora do Herculano Pires. Aí, César Perry, é justo essa crítica, né, de uma pessoa que se diz admiradora de Herculano? O que é que o senhor acha disso? O Chico hoje, em nosso movimento espírita, sendo tratado como uma personagem menor e até que criou dificuldade para uma melhor compreensão do espiritismo aqui no Brasil. Como é que você pensa sobre isso? Bruno, eu não concordo com a opinião da pessoa que você citou. Inclusive, eu posso dizer com a maior tranquilidade que a responsabilidade pela característica religiosa e, de certa forma, com uma adoção até de umas posturas muito semelhantes ao catolicismo, são devidas às obras de Rustem, que foram muito divulgadas no século XIX, no Rio de Janeiro, então capital do Império, e também pela própria Federação Espírita Brasileira. Mas que isso nunca atingiu o Brasil inteiro. Por exemplo, São Paulo, desde o começo, essas obras não proliferaram, muito pelo contrário. As lideranças paulistas pioneiras, eu diria aí, Batuíra, Anália Franco, Carbachútel, todos eles tinham uma postura eminentemente kardecista. Então, esse segmento rustenguista é minoria no Brasil. E eu diria que eu saiba, apenas uma entidade federativa estadual mantém
ainda esse vínculo com Rustem, e mais nenhuma. Pois bem, então, nessas condições, chamando a atenção que Chico Xavier é o autor intermediário, é o psicógrafo, de 410 livros foram publicados enquanto ele estava encarnado. E esses livros exaltam a parte filosófica do Espiritismo. Haja visto o livro Consolador, de Emmanuel, de perguntas e respostas. Haja visto o primeiro livro de Emmanuel, que se chama Emmanuel, o livro, publicado em 1978, onde ele faz uma análise do desenvolvimento do cristianismo no mundo, e é uma análise crítica acerba aos erros humanos, né? Pois bem, o outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que o maior filósofo espírita do Brasil se chama José Herculano Pires, que viveu em São Paulo entre 1914 e ele desencarnou em 1979. Ele fez o curso de filosofia na USP e, na época, o trabalho que ele apresentou para a conclusão do seu curso é O Ser e a Serenidade, que deu origem, inclusive, a um livro que é editado até hoje pela Paideia. Mas Herculano Pires, ele analisa esses três aspectos do espiritismo, analisa as obras de Chico Xavier e, notadamente, de Emmanuel, num livro que eu considero magistral, O Espírito e o Tempo, onde ele analisa o critério dos horizontes, né, estudados por pensadores europeus e por filósofos, e faz um comentário bastante judicioso e profundo sobre os vários aspectos do espiritismo. O outro detalhe é que Herculano Pires foi sempre um grande amigo de Francisco Cândido Xavier. Teve livros publicados em parceria com o Chico. E esses livros tinham, às vezes, uma apresentação do momento da reunião feita pelo Chico, a mensagem mediúnica e o comentário de Herculano Pires. Esses livros, por exemplo, Chico Xavier pede licença, Diálogo dos Vivos, Na Era do Espírito, Astronautas do Além, todos editados pela editora do Grupo Espírita Emmanuel, GEM de São Bernardo do Campo. E ele enfatiza, olha, Herculano Pires deixa claro, ele tem uma frase onde diz assim: o espiritismo se confirma, ao contrário do que dizem os seus adversários, nas próprias palavras, nos próprios ensinos dos evangelhos. E tem uma obra póstuma que foi lançada há uns 5 anos atrás, que é intitulado O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que fizeram uma degravação e selecionaram 100 programas radiofônicos de Herculano Pires na antiga Rádio Mulher de São Paulo. A maioria desses 100 capítulos são estudos sobre o Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Então, ele faz uma análise bastante criteriosa, né, dessa visão de religiosidade do Espiritismo. Então, essas críticas que fazem, eu não acho procedentes e considero que Herculano Pires, as obras dele, devem ser utilizadas como um intermediário para nós entendermos Kardec e as obras de Chico Xavier e o entrelaçamento entre elas. Então, são dezenas e dezenas de obras de Herculano Pires. Ele é o principal filósofo, né, do movimento espírita brasileiro. Olha, isso é de uma importância muito grande, seu Charles. Agora eu vou complicar, não é? Como dizia o Chacrinha, eu estou aqui para confundir, viu? Estou brincando. Seu César, veja bem. Chico, eu acho que maravilhoso, o senhor falou a ligação com o Herculano, né? Mas veja bem, sabemos, César Perry, que do jeito que o senhor citou, o pessoal de São Paulo, Caí Bachutel, Anália Franco, que jamais enveredaram pelo campo do rustenguismo, né? Agora, e Ivone Pereira também, nunca aceitou. Ivone,
a grande dama da mediunidade, né, do Brasil. Sim. Mas aí, veja, o senhor vai captar o espírito da minha pergunta, né? E o Bezerra de Menezes, que recebeu a alcunha aqui no Brasil, né, de o Kardec brasileiro, não só o médico dos pobres, né, Kardec brasileiro, esse homem que entrou no espiritismo, então, lendo num bondinho o Livro dos Espíritos. Né? Esse homem dito, o Bezerra era católico. A sua família católica rompeu com ele de forma Sim. radical. Os irmãos, vejam o sofrimento da vida dele por ele ter aceito o espiritismo. E uma coisa, aí vem a história, isso é uma constatação, seu César, a gente não vai tirar isso, colocar para debaixo do tapete Bittencourt Sampaio, não é? Antônio Luiz Saião, o Bezerra de Menezes eram rustenguistas, não é? Foram em vida. Mas veja a minha pergunta para você. A FEB, eu não sei, eu acho que foi com o Nestor Majotti, ou talvez até tenha sido na sua presidência, lançou esses 3 volumes, né? Estudos Filosóficos de Bezerra, que é uma maravilha. São 600 artigos dele em vida, seu César. E eu digo sempre para os amigos, é verdade, ele era rustenguista, mas você pega 600 artigos, César Perry, em nenhum deles, impressionante isso, o Bezerra cita Rustem. Em todos eles, ele cita Kardec. Então, olha a pergunta que eu lhe faço, né? Vamos analisar com a verdade histórica. Agora, não vamos estigmatizar uma figura de uma grandeza como o Bezerra de Menezes, não é? E o Bezerra, o respeito que ele tinha a Kardec. Agora, tem as condições do meio, do momento histórico, não é? Que o rustenguismo entrou no Brasil e teve um momento da sua conversão também. Eu acho que, César, você aprendeu o espírito da minha pergunta, a minha preocupação. Como é que a gente analisa um espírito como Bezerra de Menezes sem colocar esse estigma? Por favor. Olha, a sua colocação, ela é oportuna sim, Bruno. Veja bem, Bezerra de Menezes, ele era católico praticante. E mesmo depois de se tornar espírita, ele era político, né? E ainda exercendo algum encargo político, ele mantinha relações com a Igreja Católica. Agora, não nos esqueçamos que quando ele começa a valorizar a obra de Rustem que chegava no Brasil, do contexto que viveu Bezerra de Menezes. O Brasil era um país oficialmente católico pela Constituição, não era um país laico. Então, era aquilo que era conhecido, aceito e reconhecido no Brasil. Ele frequentou reuniões iniciais, mediúnicas, inclusive para o atendimento do filho dele, né, que ele escreve isso no livro A Loucura sob Novo Prisma. Ele identifica as lideranças daqueles grupos que ele frequentou e ombreou, que é o Antônio Luiz Saião, é o Bittencourt Sampaio, né? E é o Frederico Júnior, todos eles rustenguistas, porque vinculados à ideia católica. Não nos esqueçamos que, isso é a opinião de Kardec, inclusive, que tem muitas ideias do docetismo, uma escola filosófica católica lá dos primeiros séculos presentes na obra de Rustem. Então, aí a gente pode chamar a atenção que pode ter imiscuído numa certa simpatia. Eu posso dizer com a maior tranquilidade que Bezerra de Menezes não era o líder do rustenguismo aqui no Brasil, não. Mas Antônio Luiz Saião, que inclusive publicou livros que são Ilustrações Evangélicas, né, que é publicado pela FEB, e que inclusive tem um fato muito interessante, que pouca gente sabe. O livro original
Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, as primeiras edições, era um livro que tinha perto de 600 páginas, porque tinha aí dezenas e dezenas de comunicações espirituais, né, de várias mensagens rustenguistas e até algumas assinadas por Allan Kardec. De uns anos para cá, aproximadamente uns 30 e poucos anos para cá, a FEB tirou toda essa parte e passou a publicar Elucidações Evangélicas sem essas mensagens. Quem quiser, procure a primeira edição ou a primeira e segunda edição de Elucidações Evangélicas nas estantes virtuais da vida aí que você acha pela internet e faz a comparação com a obra que tem agora. Então, ele era a liderança. Bezerra, ele fez também um trabalho por Allan Kardec, sem dúvida nenhuma. Mas o presidente que deu uma guinada e foi punido por isso foi o vice-presidente de Leopoldo Machado, Leopoldo Cirne, que assumiu a presidência da FEB quando desencarna Bezerra. Embora ele fosse rustenguista, ele não era fanático. E ele passa a divulgar Kardec e ele organizou o primeiro congresso no Brasil para comemorar Kardec, ocasião do centenário do nascimento de Kardec. E ele escreve tudo o que nós estamos falando num livro chamado O Anticristo, Senhor do Mundo, de 1935, esgotadíssimo, porque não havia intenção de reeditar esse livro, pelo conteúdo crítico que ele faz e depoimentos seríssimos que ele faz, né, de muitas realidades doutrinárias e administrativas ligadas à própria FEB. Mas há 2 anos atrás, amigos nossos de São Paulo providenciaram uma edição digital, gratuita, de livre acesso, porque essa obra está no domínio público. Então, os autores espíritas clássicos, né, nesse site, as pessoas encontram esse livro que vale a pena ser lido, de Leopoldo Cirne, Anticristo, o Senhor do Mundo. Agora, para complementar a sua pergunta, Bezerra de Menezes escreveu centenas de mensagens pela psicografia de Chico. Inclusive uma mensagem União, em 1963, que é muito divulgada. E nenhuma mensagem ele jamais fez referência a Rustem. Então, se Bezerra de Menezes, encarnado, teve uma simpatia por Rustem, como desencarnado, ele nunca mais fez referência. E ao contrário, essa mensagem União que eu falo, em 7 parágrafos da mensagem, ele recomenda e enfatiza a base de Allan Kardec para o movimento espírita. Então, é um assunto aí para nós pensar. Mas eu gostaria de dizer que hoje tem muitos pesquisadores, sabe, levantando documentos sobre Bezerra de Menezes, e eu sei pelo menos de 2. Não vou citar nome por questões éticas, porque eu conheço mais ou menos já o conteúdo, e vão trazer novidades. Essas novidades diferem da chamada história oficial, né? Que é publicada por algumas editoras de uma forma cinética e, de certa forma, com um pouquinho de direcionamento. Vamos aguardar aí 1 ano e meio a 2, que nós vamos ter muitas informações interessantíssimas sobre Bezerra de Menezes. César, mas desde já eu agradeço muito. Isso aqui eu nunca vi ninguém falar sobre esse aspecto de Bezerra de Menezes, nem em obra, nem em live. Você colocou tão bem a questão. E o lado pessoal aqui, César, eu faço parte de uma casa cujo protetor espiritual é o Bezerra de Menezes, como tantas nesse Brasil, né? Então, e o livro pessoal de Leopoldo Cirne, o Anticristo, Senhor do Mundo, o Vanderlei me passou por e-mail há um tempo atrás, o Vanderlei dos autores espíritas clássicos, que eu mando um abraço aqui, e eu vou aproveitar essa entrevista, eu vou colocar no blog que a gente tem. Quem não lê logo, guarda, pega o PDF, que é uma obra contando esses fatos de forma impressionante, né? Meu amigo, aí vamos entrar nas questões das adulterações, né? Mas, ultimamente, o pessoal está botando a boca no trombone, né?
e falando sobre a adulteração da obra de Emmanuel pela FEB, não é? E a FEB deu um comunicado explicando, mas não de forma tão clara assim, que não foi a intenção da adulteração, mas só que parece que houve realmente adulteração da obra de Emmanuel. Isso é uma coisa grave. Você, na época, como presidente, isso não passou pelos seus olhos, já? Isso só está vindo a lume agora, essa história toda, não é, César Perry? Eu acho que você criou um espaço aí para dar um esclarecimento. O presidente da FEB, e na época que Nestor foi presidente, que eu fui presidente, tinha nitidamente grandes encargos empresariais e administrativos, além de todo o encargo, né, de gestão, de supervisão do Conselho Federativo Nacional, com muitas viagens, etc. A editora é uma das atividades da FEB, então existe uma pessoa, um vice-presidente, que é o responsável pela editora da FEB, tem gerência, tinha gerência na época, tinha funcionários, etc., corpo de revisores, analisadores dos livros, então tem uma estrutura à parte. Então, o presidente da FEB, ele não fica lendo os livros, analisando os livros, entendeu? Não é dele essa atribuição, mas é uma divisão de atribuições lá dentro da FEB. Então, aí tem duas coisas que nós vivemos na nossa gestão e que eu tenho visto que há uma certa confusão aí. Em primeiro lugar, quando nós assumimos interinamente a FEB, em maio do ano de 2012, o Nestor se afastou, e se afastou de vez, né, por razões de enfermidade, e depois ele renunciou e houve a eleição. Então, nós ficamos 10 meses como presidente interino e 2 anos como presidente efetivo. Naqueles instantes finais da gestão do Nestor, ainda efetivamente no exercício da presidência, surgiram várias denúncias e problemas de erros ou adulterações em edições da FEB. E o Nestor levou o assunto à diretoria, e aí foi feito um levantamento e se constatou, eu não vou citar, mas até um livro do Chico, né, psicografado pelo Chico, tinha um problema muito grave de alteração de uma frase, mas também de ilustrações de outros livros e outras coisas mais. Então, quando nós assumimos interinamente, nós encontramos esse cenário já. E aí foi levado à diretoria da FEB e foi decidido que seriam suspensas todas as reedições. Eu não sei se você tem conhecimento e se lembra que chegou a ser feito, inclusive, circular para as federativas, para as distribuidoras, que a FEB estaria fazendo uma revisão de todas as suas obras, visando as reedições. E realmente foram encontrados alguns erros graves, algumas alterações ou adulterações que foram feitas, inclusive, talvez em nível de diagramação. Eu não posso entrar muito em detalhes porque não é conveniente. Mas foi tomada essa providência na época e gerou, inclusive, falta, né, de livros da FEB naquela oportunidade. Ao mesmo tempo, então esse é um cenário que nós encontramos. Então eu gostaria de dizer que naquele momento a FEB ela assumiu que tinha erros, que tinha enganos e tomou providência. Houve prejuízo financeiro, inclusive. Está claro isso, não é? Pois bem, depois, quando nós estávamos trabalhando já como presidente interino, nós propusemos a criação do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Aí também tem uma série de confusões, porque isso foi criado no segundo semestre de 2012, foi instalado num grande seminário enorme, público, gente do Brasil inteiro, em março do ano de 2013. Então, quem são os fundadores do NEP?
logicamente, eu fui o proponente como presidente interino, mas tinha na comissão o Haroldo Dutra Dias, a Célia Maria Rei de Carvalho, que é minha esposa, estava representando também a FEB, um filho meu que fazia doutorado na época, Flávio Rei de Carvalho, o Wagner Paixão, de Minas Gerais, o Ricardo Mesquita, que tinha sido assessor do Nestor e era diretor, ele era vice-presidente da Federação Espírita de Santa Catarina, também o Afonso Chagas, de Minas Gerais, e o Simão Pedro, de Minas Gerais. Então, esses foram os fundadores do NEP. Entendeu? Esses foram. Eu tenho visto por aí muita gente ser citada como fundador. Não foram. Apareceram depois, porque havia substituição parcial ano a ano da comissão. O NEP não tinha nenhuma atividade editorial de livro, nenhuma ligação. É bom a gente saber disso. O NEP fazia estudo, fazia pesquisa e produziu videoaulas, né, pela antiga TV SEI e pela FEB TV. E também fizemos muitos seminários a convite das federativas em todas as regiões do país. Então, isso é o NEP. Simultaneamente, a editora da FEB constituiu uma comissão interna da editora, com membros indicados pelo vice-presidente responsável pela editora, para elaborar uma proposta, um estudo sobre as obras de Emmanuel. Aí, dessa comissão da editora, é que surgiu essa coleção, o Evangelho por Emmanuel. Mas era uma atividade interna, no qual não tinha nenhuma relação com o NEP, nenhuma relação com o presidente da FEB. Isso tem que ficar muito claro. Muito pelo contrário, eram muito ciosos, inclusive, do trabalho dele, dessa comissão. E nós não tivemos o conhecimento, apenas achamos boa a ideia, como todo mundo achou, de reunir, né, os textos de Emmanuel por sequência, né, dos vários evangelistas, dos vários livros do Novo Testamento. Então, isso sim a gente tinha conhecimento. A primeira edição, que era referente a Mateus, foi lançada durante o 4º Congresso Brasileiro de Espiritismo, que foi o último, né, em homenagem ao Sesquicentenário do Evangelho, e que no Nordeste, inclusive, aconteceu aí na cidade de João Pessoa. E, então, esse Evangelho por Emmanuel, o primeiro volume, foi lançado aí. Pois bem, no mês de... A revista Reformador, do mês de junho, 2 meses depois, trouxe uma resenha da coleção, assinada pelo vice-presidente responsável pela editora da FEB. Em nenhum momento é feito referência a essas alterações dos versículos ou das epígrafes. Entendeu? E nós confiamos. Agora, nós só viemos a tomar conhecimento depois, quando nós nos desvencilhamos dos encargos pesados, né, e diários e rotineiros da presidência da FEB, que havia sido substituído, sim. Então, o quê? A epígrafe, Emmanuel, ele faz todos os comentários dele, são 1.300 capítulos, mais ou menos, em 9 livros, 5 editados pela FEB, 4 editados por outras editoras. Ele coloca um versículo do Novo Testamento e comenta. Porém, Emmanuel escolheu uma tradução da Bíblia, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, que é revista corrigida, a mais divulgada no Brasil na época, meados do século XX, quando esses livros foram psicografados, e era publicado, inclusive, bastante divulgado por uma sociedade bíblica britânica e estrangeira também, bem difundida aqui no Brasil. Então, Emmanuel, ele tira palavras-chave desses versículos que ele selecionou e faz o seu comentário. No ano de 2015, nós viemos a saber que houve a substituição do tradutor. Então, versículos
de outras traduções. E aí tinha alteração da palavra-chave. E às vezes, então, não tinha uma perfeita correspondência entre a palavra-chave do versículo com o comentário de Emmanuel. Então, isso, inclusive, veio à tona já desde 2015, 2016. Nós temos até gravação no momento que nós estamos desenvolvendo um seminário de 2017, onde isso foi esclarecido. Naquela época, é que agora se tornou público pelas redes sociais, porque um grupo de pessoas fez um estudo mais detalhado, mas o problema já existia. Então, realmente, a nossa opinião é o seguinte: em primeiro lugar, nós não fomos nem consultados, nem tivemos conhecimento prévio disso, porque foi uma comissão que é citada, inclusive, né, na apresentação do primeiro volume. Então, é de responsabilidade da comissão, do organizador e da editora da FEB, isso é claro. Agora, na nossa gestão como presidente da FEB, é bom informarmos que quando nos levaram ao nosso conhecimento alguns problemas editoriais, houve uma decisão, não pessoal, mas da diretoria, porque nós levamos tudo à comissão, à diretoria e ao conselho diretor da FEB. Então, vejam bem, eu vou dar exemplo. Eu citei que quando nós assumimos já tinha um problema instalado, né, que foi detectado no finalzinho da gestão efetiva do Nestor. Pois bem, no ano de 2014, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo, foram 4 cidades sedes, né, uma em cada região, a FEB encaminhou livros da sua edição para serem comercializados nas sedes do Congresso. E, de repente, já tinha havido despacho quando nós recebemos a informação que um livro recém-editado pela FEB, da médium Ivone Pereira, continha erros gravíssimos de deficiência de revisão. Quando nos informaram isso, os livros já estavam chegando, prévio aos dias do Congresso. Sabe qual foi a decisão da diretoria? Recolher toda a edição e devolver à editora da FEB esses livros que já tinham sido levados ao Congresso. Eles não foram comercializados. Eu não vou citar o nome, mas quem quiser, dá uma olhada nas edições de Ivone Pereira, as primeiras edições do ano 2014, que você vai ver, vão encontrar um que teve uma reimpressão logo em seguida. A reimpressão foi já corrigindo esse problema. Então, são fatos que, quando são noticiados, são informados, foram levados ao presidente da FEB, nós tomamos a decisão. Como também houve uma tradução de uma obra clássica, igualmente levada ao Congresso, em que o tradutor nos encaminhou e-mails e correspondência, mostrando que havia também problemas de revisão sérios. E a gente tem tudo isso documentado, guardado, questão ética, eu não posso ficar detalhando mais do que isso. Então, eu gostaria de dizer isso. Aquilo que foi levado ao conhecimento do presidente da FEB, e nós nos reportamos sempre ao Conselho Diretor e Diretoria Executiva, houve uma providência. Com relação à coleção Evangelho por Emmanuel, isso não aconteceu. Meu amigo César, você dá uma resposta que todas as dúvidas vão por água abaixo. Eu vou voltar a tocar no final da nossa entrevista, que eu sofri uma situação com a imagem de um vídeo meu, e você também, numa entrevista sua, e a gente vai se reportar, mas você já respondeu com muita categoria, com riqueza de detalhes, mas eu estava pensando com os meus botões, não é, César? Eu não sabia do episódio da Ivone. Você esclareceu até o movimento espírita agora, nesse momento. Aí eu lhe pergunto, César, seria necessário uma revisão? Quem garante que não houve essas adulterações, interpolações na obra de André Luiz, de Humberto de Campos? A gente sabe aquele ditado antigo, né? Italiano, tradutore e traidore, né?
Então, até as traduções de um Leon Denis, de um Delane, de um Flammarion, sei lá, mas a gente pode ter essa garantia de todas as edições dessas obras. Eu acho que aí tem que predominar o bom senso, a observação e a análise das obras. Eu acho que aquelas pessoas que encontrarem alguma dúvida devem enviar à direção da Federação Espírita Brasileira. Da mesma forma que o Nestor Mazotti, no final da sua presidência, recebeu, e na nossa presidência nós recebemos, apontando, né, que havia, sim, erros graves, deturpações, e foi aí é que houve aquela decisão que foi iniciada no ano 2012, se prolongou até 2013, de revisão de vários originais. E eu chego até a dizer que uma dessas obras do Chico, que foi objeto de uma adulteração naquela oportunidade, teve uma distribuidora que pediu o ressarcimento, nós tivemos que aceitar, entendeu? E trocar a mercadoria, o valor, para evitar problemas. Aqueles que pediram, nós tomamos essa providência também. Então, isso pode acontecer, eu diria, em qualquer editora. Agora, o grande problema é haver uma articulação entre uma equipe de revisores, eu diria, de revisores, não só com o conhecimento do idioma português, mas o conhecimento doutrinário, e também dos funcionários que vão fazer a composição ou diagramação. Isso é que é indispensável. E esse foi um problema que nós tivemos, um dos problemas que nós tivemos durante a nossa gestão na presidência da FEB, e que inclusive está registrado em ata, sabe? É que nem todos, às vezes, estavam a fim de prestar atenção no que nós falávamos, mas tudo está registrado em ata. Bem, a conclusão que a gente chega não é fácil. Não é fácil ser dirigente de uma instituição dessa. É muito problema, né, César? Meu amigo, aí vamos entrar já na obra de Kardec, né? Porque, como o César tão bem disse, e a gente já sabia disso, né, César Perry, né? Só se um presidente de uma instituição tivesse onipresença, onisciência, o dom da ubiquidade, não é? Então, mas a gente sabe que isso é um problema que atravessa a história do Espiritismo, né? A obra de Kardec, eu queria saber, inclusive, da posição, da opinião do César, nesse momento que tanta coisa vem à tona. Aí vamos começar, antes da gente ir para a questão da Gênese, César, que é obras póstumas, né, de Kardec. Desde jovem, hoje eu tenho 54 anos de idade, não é? Fiz essa semana, meu presente é estar aqui com César Perry de Carvalho. Quando eu li obras póstumas, eu tinha dificuldade, a teoria da beleza, de aceitar aquela questão da raça negra, né? Embora que até procurando entender se Kardec não quis falar, ter a tradução, mas aí eu soube por você, César, que o Ministério Público arguiu a FEB e outras editoras, né, com relação a essa questão da raça negra na teoria da beleza, mas não é só isso. Hoje já se sabe que o Lemarie, que fez essa compilação, alterou até mensagens psicografadas. Aí, para o querido ex-presidente da FEB, César, essa obra aqui, obras póstumas, não foi uma obra de Kardec, não é? É problemática hoje essa obra, César Perry de Carvalho. Olha, realmente, o próprio título já diz, Obras Póstumas. Ela foi publicada 21 anos após a desencarnação de Kardec, organizado pelo Pierre Lemarie, lançada no ano de 1890. A questão é que quando Lemarie lançou essa obra em 1890, ele já estava rompido há décadas com Henri Sauce, biógrafo e amigo de Kardec, estava rompido com Amélie Boudet, que desencarnou, já estava desencarnada já há 7 anos, estava rompido com Leon Denis, com Gabriel Delane,
por causa das alterações editoriais que ele havia feito na Revista Espírita, não é? Mudando todo o foco da Revista Espírita, e também eles já haviam detectado algumas incoerências no livro A Gênese. Então, Obras Póstumas surge depois de tudo isso. E o interessante é que realmente há pouco tempo já se comprovou que uma mensagem de Delian não está completa, e a parte principal da mensagem não foi colocada no livro Obras Póstumas, ela é uma transcrição parcial e tirando aquilo que era o mais importante. E com relação à teoria da beleza, sabe-se que Kardec ele deixou um manuscrito não completo, não firmado, né, sobre isso, e que Lemar reintroduziu. E então, isso que ele introduziu em Obras Póstumas não é exatamente a ideia, o pensamento original, conforme o manuscrito de Kardec. Aí o que aconteceu? Nestor Mazotti era presidente da FEB mais ou menos em 2006, 2007, quando o Ministério Público Federal, partindo de um estado aí do Nordeste, entrou com uma ação contra as editoras que publicavam obras póstumas por causa da ideia de racismo que estaria embutido no texto da Teoria da Beleza. E o risco era suspender a publicação das obras de Kardec no Brasil. Muito grave isso. Então, o Nestor precisou, inclusive, se cercar de advogados, vários. Foram feitas várias reuniões com as outras editoras e até que se chegou àquilo que se chama TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que é um instrumento jurídico, né, de reconhecimento de um engano e de correção do engano. Então, esse termo foi acertado e foi a definição dessa ação, que foi promovida pelo Ministério Público Federal, e aí se tornou obrigatório, em toda edição de Obras Póstumas, fazer uma transcrição dessa nota explicativa com base nesse TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Se você pegar as edições de Obras Póstumas dos últimos 10 anos, com certeza eles são obrigados, né, a introduzir esse termo de ajustamento de conduta. Então, face a isso, qual é a minha sugestão? Obras Póstumas é uma reunião de vários textos de Kardec que foram transcritos em parte da Revista Espírita, em parte das obras básicas. Qual é a nossa sugestão? Ele deve ser um livro de estudo, de análise, da seguinte maneira: se nós quisermos estudar Obras Póstumas, abrimos lá num capítulo, vamos verificar onde Kardec publicou enquanto encarnado o texto original. Então, essa é a nossa sugestão. Então, nós não consideramos hoje uma obra que deva merecer tanta atenção, né, de nossa parte, porque hoje as certidões e a digitalização de documentos, principalmente na França e na Europa, são públicas, né? Então, é isso que está estimulando muita gente a pesquisar na fonte. Perfeito, César Perry, né? Então, hoje a gente fica com as obras fundamentais, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagens Espíritas. Obras Póstumas tem um valor histórico, né? Histórico Sim. Tem. Agora a gente vai ter na conta de uma obra que não foi de Kardec, a compilação, né? A publicação Sim. Foi de Lemari, uma figura controversa, uma figura por demais hoje é sabido, né? Uma figura problemática, e aí vamos entrar na questão da Gênese. Meu amigo, veja bem, questão da quinta edição, né? A malfadada quinta edição da Gênese, de 1872, já que a querida Simone Privato, né? Essa pesquisadora, ela sempre, o trabalho da Simone vai ser um marco, né?
um divisor de águas, e isso aí ela deu o pontapé inicial para tudo isso, esse aluvião de pesquisas, César Perry. Aí veja bem, hoje entrevistei aqui o Charles Kemp, né? Charles Kemp é o cara que mais incentiva a pesquisa, né? Incentiva e estimula agora, ele coloca. Vamos observar tudo agora, por causa da Convenção de Berna, a proteção às obras dos autores, dos artistas. Então, vamos ficar sempre com a edição original, até que, nova ordem, fique algo comprovado. Aí, César Perry, qual é a sua posição, o seu olhar sobre a pesquisa do momento e sobre também esse aluvião de documentos que cada dia aparece um documento novo, não é? E como Charles Kemp, a gente deve se ater, ficar com as obras originais, né? Aquelas editadas realmente por Kardec. Qual é a sua opinião, meu querido César Perry? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a obra Legado de Allan Kardec, que a Simoni Privato Goidanit publicou primeiramente pela Confederação Espírita Argentina, no início do segundo semestre do ano 2017, e em português pela USE, em março do ano 2018, essa obra é um marco, porque ela comprova, né, que as 4 primeiras edições de Kardec tinham o mesmo texto e baseados e citados sempre no da primeira edição, e que foram registrados por Allan Kardec na então Biblioteca Imperial, junto ao Ministério da Justiça, aquelas obrigações da legislação francesa da época. A 5ª edição, ela aparece em 1872, e a partir dessa 5ª edição é que tem algumas alterações. E ao Brasil, o Lemarie, ele passou os direitos da tradução das obras de Kardec no ano de 1875, inicialmente para o Joaquim Carlos Travassos, e depois, em 1898, para o presidente da FEB, que era Bezerra de Menezes. Pois bem, mas ele passa já às edições novas de A Gênese, e não a primeira edição. Então, no Brasil, todas as edições que foram feitas ao longo do tempo, elas seriam referentes à dita 5ª edição, que se tem uma série de dúvidas, né? E hoje está havendo uma série de pesquisas, de manuscritos, de encontro de um volume numa biblioteca da Suíça, só que tudo isso está sendo analisado ainda, está sob pesquisa e sob observação. O que eu tenho a dizer é o seguinte: tem várias pessoas que, com o máximo de boa vontade e boa intenção, estão acessando, né, as bibliotecas europeias, acessando cartórios, várias instituições e trazendo documentos. Mas o que está acontecendo? Na minha ótica, uma precipitação na divulgação de documentos isolados. Então, não é eu diria que não caracteriza uma pesquisa no sentido acadêmico, porque na pesquisa você tem que ter todo um método definido e ter começo, meio, fim e conclusões. Então, você tem que fazer uma série de constatações antes de divulgar, e é isso que não está acontecendo. Então, eu vejo aí algumas publicações: não, agora está definida, a 5ª edição foi modificada por Kardec. Não é verdade, isso não está confirmado ainda, isso não é resultado de pesquisa, e é isso que o Charles Kemp tem afirmado também. Mas eu gostaria de dizer que a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que promoveu o primeiro seminário no Brasil sobre o tema, em São Paulo, março de 2018, com a presença da Simoni e com o lançamento do livro dela, editado em português, Legado de Allan Kardec, é uma instituição democrática. Então, não é o presidente, entendeu, que dá a posição, não é a diretoria que dá a posição. São as comissões secundando
ou subsidiando o Conselho Deliberativo Estadual da USE. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. E aí, recentemente, foi divulgado um documento de um grupo virtual de estudos do Departamento de Doutrina da USE, coordenado pelo Marco Milani, com a participação de várias pessoas, e que, inclusive, o Jornal Dirigente Espírita tem bimestralmente trazido informações. E qual é a conclusão que eles chegaram? Que realmente eles não ficam entrando em detalhes, quem mexeu, quem não mexeu, nada disso. Mas eles estão observando as questões doutrinárias entre as edições e se há alguma divergência. E realmente constataram, sim, divergências interpretativas e alguns, inclusive, muito sérios, né, que mexem com princípios do Espiritismo. Então, eu acho que esse é o caminho, né, para se trabalhar em equipe, em conjunto, analisando, discutindo, levando ao conhecimento antes de começar a se divulgar textos e documentos parciais, entendeu? Eu acho que isso que é essa preocupação que nós temos no momento. César Perry, deixa eu colocar uma pitadinha aí, que eu converso com o Marco Milani e também com Eri Lopes, não é? E veja bem, o Marco colocou que nesse grupo participou o Eri e também o nosso querido, quem mandamos um abraço, o Adair Ribeiro, não é? Aí veja bem o que fala o Marco Milani, né? Que o grupo, como você tão bem disse, é tão democrático que houve aqueles que acham que houve um prejuízo doutrinário e também houve aqueles que achavam que não havia. Mas a própria palavra ambiguidade nos remete àquilo que você nos orientou aqui agora e o Charles Kempf. Se a ambiguidade, até nessa coisa da análise só doutrinária, sem saber quem mexeu, não mexeu, preferível ficar com a segurança doutrinária, com controle de segurança da edição original. Isso é claro, cristalino, né, César? Então, e você citou aí, tirando de palavras do Charles, a Convenção de Berna. Os espíritas, em geral, não têm conhecimento disso. O direito autoral no Brasil e boa parte dos países do mundo é 70 anos, fica liberado 70 anos após a desencarnação do autor. Então, por exemplo, as obras de Allan Kardec em francês estão no domínio público. Então, qualquer um pode editar as obras de Kardec em francês. Agora, as obras de Allan Kardec traduzidas por Guilhom Ribeiro também estão no domínio público, porque já se passou 70 anos da desencarnação do tradutor. Então, qualquer editora pode editar a obra, a tradução de Guilhom Ribeiro. Dos demais, tem que ter autorização. Agora, independente de uma obra estar ou não estar no domínio público, existe uma convenção internacional de Berna que legisla sobre o direito moral. Então, nós não podemos alterar o texto de traduções, mesmo estando no domínio público. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando nós nos referimos... Vamos dar um exemplo. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ele, em todo capítulo, coloca versículos do Novo Testamento, mas ele cita, são versículos tirados da tradução da Bíblia feita pelo Lemaitre de Sacy, que foi um intelectual francês do século XVII e XVIII e que gerou a primeira tradução do latim da Vulgata para o francês e que se tornou mais conhecida na França no século XIX. Então, Allan Kardec usa aqueles versículos. Se alguém traduzir a obra de Kardec e alterar o versículo, ele está infringindo a Convenção de Berna, entendeu? Então, isso é um alerta importante para nós. E tem outro detalhe. Nós já tivemos conhecimento, não vou citar o local, de um país que fez uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo e pegou tradução da Bíblia que já existia no idioma do país dele. Aí não havia coerência entre a dita palavra-chave do versículo com o comentário de Kardec.
A mesma coisa acontece com as obras agora, em que se substituíram as epígrafes ou as traduções, né, adotadas por Emmanuel nos seus comentários evangélicos. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. O que pode ser feito? Uma editora ou um tradutor pode acrescentar notas de rodapé, mas não modificar o texto. Direito, e é a legislação do Brasil e a legislação atual da França. Não, porque você disse que a maioria dos espíritas não sabem realmente disso. Não né? sabe. Isso é Por exemplo, esclarecimento. com base no direito moral, ninguém pode pegar a enciclopédia de Diderot, d'Alembert, por exemplo, e alterar, querer atualizar os termos. Entendeu? Então, são essas coisas que nós temos que pensar. E no Brasil, você sabe que houve um precedente, né, que foi denunciado e comentado por Herculano Pires e Chico Xavier, né? Acho que você lembra disso. Exatamente. Esse livro, Na Hora do Testemunho. César, meu amigo, aí vamos. Essa parte eu acho que vai ser mais rápida, não é? Questão do céu e inferno também, não é? O rapaz que foi lá na França, o Lucas Sampaio, ele foi lá. A gente já sabia, César, a questão do prefácio que foi tirado, né, do céu e inferno. Isso aí já era sabido do movimento espírita, né? Mas quer dizer, e a questão da adulteração também do céu e inferno, quer dizer, pelo mesmo grupo, né? Pelo mesmo grupo que estava ali naquele momento histórico ali, meu Deus do céu, né? Por isso que Kardec dizia tão bem, os verdadeiros inimigos da doutrina não estão fora, estão, às vezes, dentro do movimento. Como é que você vê a questão que está vindo à tona aí também, César, da adulteração da obra O Céu e o Inferno? Olha, eu ainda não me inteirei dos detalhes, né, das chamadas adulterações no livro Céu e Inferno. Sabia, sim, dessa apresentação, dessa introdução que houve, sim, isso é um fato já conhecido. Eu não tinha conhecimento, não tenho conhecimento das pesquisas de agora. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: Lemarie, como editor da Revista Espírita, após a desencarnação de Kardec, ele alterou a linha editorial da revista. Então, ele começou a colocar muitas matérias e ênfase na teosofia e no rustenguismo. Então, isso foi razão de Leon Denis, Gabriel Delany e Amélie Boudet romperem com ele, Henri Sotz, e fundaram a União Espírita Francesa nos últimos dias de 1882 e poucos dias antes da desencarnação de Amélie Boudet. Essa foi a razão. Então, vejam, quem fez isso e alterou, provavelmente, indícios, né, indícios de alteração de outras obras, pode efetivamente ter mexido em outras obras de Kardec. Então, merece, sim, um estudo, uma pesquisa desapaixonada. Isso que tem que ser dito. É pesquisa desapaixonada, com cuidado, com bom senso. Então, com tudo isso que nós estamos falando, das alterações que podem ter existido em obras de Chico Xavier lá para trás, e tem uma razão, né, de Chico Xavier ter rompido com o então presidente da FEB, Ivan Tuil de Freitas, mais ou menos no ano de 1967, né, dele ter se afastado completamente. E eu fui amigo pessoal de Chico, sei de muita coisa que ele conversou, como eu conheci companheiros antigos de Chico que conviveram com ele lá em Pedro Leopoldo e Uberaba. Então, de tudo isso, né, obras de Chico, obras de Kardec, eu vou usar uma frase latina que se chama o seguinte: fumus boni iuris. É uma frase utilizada no meio jurídico, a fumaça do bom direito, e que pode ser também entendida num português claro da seguinte forma: onde há fumaça, há fogo. Então, o que eu quero dizer com o fumus boni iuris é que há indícios
indícios mais ou menos fortes de alterações, de adulterações, de obras aqui e acolá, em outras épocas, e de vários autores. Então, isso é motivo, inclusive, para nós levarmos as nossas questões editoriais com mais profissionalismo, sem ideias apaixonadas ou até, eu diria, muitas vezes, fanáticas, né? E achando que nenhuma instituição, aliás, que há instituições que não erram. Todas as instituições são geridas por pessoas humanas. Não nos esqueçamos disso. Então, é hora de usarmos o bom senso e a razão. César, o aspecto positivo que fica, que nunca se estudou tanto a obra de Kardec aqui no Brasil, até por essas questões, né? A obra Gênesis, que na minha época, quando eu entrei no Espiritismo, garotinho, o pessoal dizia que pouca gente lia a Gênesis, né? E até o Céu e o Inferno também. Hoje está todo mundo lendo. Meu amigo, vamos para a hora derradeira. Meu querido César Pérez de Carvalho, um motivo da minha pergunta para você foi lhe dar a oportunidade também, porque sofremos um problema similar, César. Recentemente, eu fiz a entrevista com o Charles Kempf e apareceu numa fundação aí, numa página do Facebook, a imagem da nossa entrevista e a fala do Charles Kempf tirada de contexto. Então, porque Charles chamou o Divaldo para ver o túmulo de Lemarri, Divaldo disse que não ia. Aí vem aquela história que já está para lá, me perdoe falar assim, viu, César? A sua fineza, a sua educação, já está para lá de Marrakech. Essa história, a gente não aguenta mais, porque o Divaldo foi Lemarri. Eu digo, meu Deus, se eu fui Torquemada, eu reencarnei com a bênção da reencarnação, e a gente não sabe, né? O rio do Acheronte, quando a gente mergulha aqui, vem com esquecimento, ninguém sabe nem da nossa, quanto mais da reencarnação dos outros. Então, um vídeo triste, querendo induzir que o Divaldo era o Lemarri, mas também da mesma procedência, inclusive o mesmo tipo a feitura do vídeo, usaram você, como quem diz, o presidente da FEB, você tem a coragem, César, que essas coisas não é fácil, e vim falar aqui com a maior sinceridade as questões da adulteração e disse, mas fala agora. Quando era presidente não falou, fizeram um vídeo também, montaram. A nossa querida Elza Ross, de Londres, falou comigo, eu falei com o Charles como um bom francês, e muito bem, ele disse, Bruno, a gente sabe o que a gente conversou, sei o que eu falei, não foi nesse sentido, porque fica difícil. Eu tentei com o Beto do Revelário, Humberto Ramos, que é inclusive advogado, você, César, me fez eu entrar em contato com ele, a gente se tornou amigo, tentei com o Beto, só que o dele foi no YouTube, o meu foi no Facebook, não consegui reverter o vídeo que está por aí, né? Mas, César, eu queria sua opinião. Esse momento que a gente vive, isso seria um terrorismo digital, né? E a gente fica à mercê e a gente tem que aguentar mesmo, né? Não há. Mas como é que você vê esse momento com esse terrorismo digital que acomete também o movimento espírita? Então, veja bem, você usou uma palavra, uma expressão muito interessante, o terrorismo digital. Nós estamos vivendo uma época de muita facilidade de comunicação, né, pela internet, o que é altamente positivo. Isso, por exemplo, na pandemia é o que tem propiciado, né, a realização das nossas reuniões, dos encontros, dos contatos via internet, porque os centros fisicamente têm que obedecer às determinações sanitárias, né, da região onde o centro está localizado. Mas aos exageros. E foi criada, inclusive, bastante difundida a expressão fake news. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas receberem no WhatsApp ou receberem no Facebook ou no seu e-mail mensagens
várias delas eu notei que ou eram mensagens antigas, redigidas num outro contexto, que não tem nada a ver com o momento de agora, e as pessoas compartilham ou divulgam como se fosse uma novidade. Esse é um detalhe. O outro, que é mais grave, é tirar partes, selecionar trechos e compartilhar. E as pessoas agem, né, os usuários, os internautas, na melhor das boas vontades, com boa intenção, mas cometem muitos erros compartilhando tudo sem analisar o conteúdo. Isso tem acontecido. E há uma dificuldade, né, de legislação, de normas para isso em todos os países. Vocês estão vendo que aí um determinado país do mundo, a própria fala de um presidente da República foi cortada várias vezes porque estava falando algo que era inverdade, que era fake news. Então, veja, isso só acontece onde existe esse cuidado, essa atenção muito grande. Do contrário, as pessoas falam livremente. Então, tem acontecido isso no movimento espírita também, não é? De usarem partes fora do contexto e de criarem, vamos assim dizer, uma nova narrativa, né? Uma nova interpretação com esses trechos descontextualizados. Mas, de tudo isso que nós estamos falando, inclusive essas questões de referências a vidas passadas, a reencarnações anteriores, isso é antidoutrinário, né? Allan Kardec fala que o esquecimento do passado é uma bênção, faz parte do nosso aprimoramento. E não compete a nós ficar identificando, e muito menos cobrando ou acusando alguém de ter sido esse ou aquele. Isso é antidoutrinário, é anticristão, não confere com os princípios espíritas. É bom nós lembrarmos desse aspecto. E existe, inclusive, uma expressão que a gente tem lembrado sempre, que é da dona Nena Galves, casada com o senhor Francisco Galves, fundadores do Centro Espírita União de São Paulo, da editora CEL, né? Foram amicíssimos de Chico, anfitriões de Chico em São Paulo. Ela escreveu recentemente num livro dela que nós vamos ter muito trabalho em resolver os problemas criados com a expressão "o Chico me disse". O Chico me disse sem testemunha, o Chico me disse sem gravação, o Chico me disse sem que tenha sido publicado enquanto ele estava encarnado, e até com o beneplácito ou autorização dele, gera problemas gravíssimos. Então, tudo isso que você levantou, que nós sintetizamos agora, nos remete às dificuldades que teve Paulo de Tarso, o grande apóstolo consolidador da mensagem de Jesus, né, no entorno do mar Mediterrâneo, nós diríamos, nas principais províncias do Império Romano. Ele foi alvo de maledicências, de intrigas, de acusações absurdas, foi denunciado para ser preso várias vezes, sofreu chibatadas, foi apedrejado, levou vários traumas físicos, além de morais, espirituais, em função de tudo isso, mas manteve firme o trabalho, a seriedade dele. E aí ele escreveu aos Gálatas: trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele já estava imbuído da mensagem de Jesus e sabendo, né, de todos esses dissabores que ele soube superar. E tanto soube superar que no final da existência, detido em Roma, ele escreve uma epístola a Timóteo, dizendo o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, é esse bom combate que nós temos que fazer um esforço para nós empreendermos, indo superando os impasses, as dificuldades, os problemas que surgem, para que, ao terminarmos a carreira, que é a vida, né, a nossa vida física, a gente possa ter realmente a fé robustecida, mas racionalmente e pela ação. Meu amigo, que maravilha, César, né?
E eu queria dizer aqui, dar um testemunho, né? Que de tudo que eu conversei com César Perry de Carvalho, só vale essa 1h30 de conversa, né? Porque eu liguei muitas vezes para o César Perry, conversamos por telefone, entramos aqui na nossa sala virtual, conversamos antes de gravar, agora só vale o que está em público. Jamais, olha, porque o César me disse, quando eu telefonei para o César me disse, a gente conversou em off, não, só vale o que está aqui. Né? Isso é uma questão muito séria. Eu gosto muito do, você citou Herculano César Perry, Herculano Pires dizia magistralmente, né, como o guarda noturno do espiritismo, o gerador do espiritismo, o espírita não tem conversa de sacristia. É isso mesmo. Não tem conversa de sacristia, né? Conversinhas escondidas e que você traz ali depois que a pessoa partiu, desencarnou. César Perry, eu queria que você desse as palavras finais para os nossos amigos do canal, uma palavra de estímulo para os nossos amigos do Nordeste aqui, mas do Brasil e do mundo. Hoje, através da rede, né, a gente está conectado com o mundo inteiro. A palavra, olha, me permita dizer, foram tantas questões sérias que, para mim, para o meu canal aqui, é uma entrevista histórica e que tem um valor incomensurável. Né? César Perry, sua palavra para esse rincão espírita do Brasil e do mundo. Bruno, nós é que agradecemos essa oportunidade que você nos ofereceu nesse canal, no blog, né, que tem divulgado, e agradecemos a oportunidade. E para os nossos amigos, companheiros espíritas, nós só temos uma recomendação. Comecemos pelo começo. Comecemos pelas obras básicas de Allan Kardec. É hora, sim, de nós valorizarmos cada vez mais as obras do nosso codificador e analisarmos profundamente as obras subsidiárias para ver se elas mantêm coerência com as obras de Kardec. E aí nós nos lembramos de Herculano Pires, que você fez referência, que Emmanuel se referiu a Herculano Pires como sendo o metro que melhor mediu Kardec. E também a recomendação que Emmanuel deu a Chico Xavier enquanto jovem médium, que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. E se um dia ele, Emmanuel, ensinasse alguma coisa diferente de Jesus e de Kardec, que Chico abandonasse. São esses lembretes e recomendações que nós deixamos, portanto, a todos vocês. Meu amigo, por favor, eu lhe peço para fazer a prece final dessa nossa entrevista, pode ser? Sim. Nós lembramos, ao olhar a figura de Jesus estampada aí no seu canal, na posição de bom pastor, que nenhuma ovelha ficaria perdida do rebanho, mas também esse bom pastor, ele se nos apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Procuremos nos inspirar na essência moral dos ensinos de Jesus, para compreendermos esse roteiro, esse caminho que o Espiritismo nos esclarece, dando-nos uma mais ampla compreensão sobre a verdade e a vida. Que as bênçãos do Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais possam adentrar na nossa intimidade e nos nossos ambientes e núcleos espíritas. E que assim seja. Pronto, meu amigo César Perry de Carvalho, olha, gratidão, viu? Um abraço recifense para você, virtual. Olha, e também um abraço da nossa querida, que nos assiste, Sônia Arruda, que levou você aqui em Olinda para comer frutos do mar.
Ela mandou um beijo para você e sua esposa, disse que sente uma falta da convivência, né? E nos assistiu aqui, viu? Então, a gente ficou muito feliz, viu, César? Sem dúvida nenhuma. Nós registramos aí o nosso abraço também, as boas lembranças que nós temos da dedicação e do trabalho da Sônia Arruda. Um grande abraço saudoso a ela. Meu amigo, muita paz, viu, César? Gratidão, viu, meu amigo? Muita paz. Muito obrigado. Obrigado.